tarde, bem-vindo à Assembleia Geral desta terça-feira. As empresas públicas vivem dificuldades de tesouraria que se agravam à medida que a República Portuguesa sofre novos cortes de rating. O caso mais urgente é da Refer, que tem de pagar 300 milhões de euros até à próxima segunda-feira, mas não tem como cumprir o compromisso. O Governo está a estudar soluções para financiar as empresas, mas não escapa às críticas do PSD. Com as dificuldades de financiamento da República Portuguesa, o Estado gera conta-gotas todo o dinheiro de que dispõe. Mas as faturas a pagar nem por isso param. As empresas públicas sofrem problemas de tesouraria que se agravam a cada dia. Mas o Governo diz estar atento e a acompanhar permanentemente as contas do setor empresarial do Estado. A situação mais grave é a da Refer. Os Ministérios das Finanças e Obras Públicas ainda não têm solução para pagar a dívida de 300 milhões de euros que vence na próxima segunda-feira. Segundo o Apuro Económico, o Governo está a estudar 3 soluções possíveis para resolver as dificuldades de financiamento da Refer, assim como de todas as empresas estatais. Aumentar as garantias públicas aos empréstimos que venham a pedir, fazer aumentos de capital ou ser o Estado a conceder diretamente empréstimos às empresas. No entanto, qualquer dos casos agrava o déficit orçamental, podendo colocar em causa as metas estabelecidas por Bruxelas para o atual governo em gestão ou qualquer outro que o substitua. Uma crise de tesouraria das empresas públicas que serve para a oposição lançar críticas a José Sócrates. O PSD quer explicações para a atual pré-ruptura financeira do setor empresarial do Estado, que, diz Miguel Relvas, não é recente, mas são dificuldades de há muitos anos. O secretário-geral do PSD acusa o governo de a esconder não só do país, como da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Na Assembleia Geral de hoje analisamos então as dificuldades de financiamento das empresas públicas. Já sabe que pode participar através do número 21 323 6898 ou, se preferir, envie o seu comentário escrito para assembleiageral@económico.pt. E, como sempre, o temos em estúdio para nos ajudar a analisar esta situação das empresas públicas portuguesas, a ajuda de Vasco Campilho, comentador habitual do ETV. Boa tarde, Vasco. Obrigada pela presença nesta Assembleia Geral. Temos aqui um problema, não bastava o corte de rating às empresas públicas e temos, como se poderia esperar, mais tarde ou mais cedo, uma ruptura no financiamento das empresas públicas que agora têm que honrar compromissos e não têm como. Exato, isto é um problema que já se antecipa há alguns meses. O futuro destas empresas públicas, e estamos a falar muito em particular das empresas de transportes. São as que têm o problema mais grave, daí o Ministério das Obras Públicas e o Ministério das Finanças estar em conjunto a tentar resolver a situação. Exato, são eles que têm a tutela direta desta situação. E o problema das nossas empresas de transportes explica-se rapidamente. Trata-se de empresas que têm necessidades de financiamento muito elevadas. Estamos a falar de infraestruturas pesadas, como linhas de comboio, no caso da Refer, os próprios comboios, o material circulante, no caso da CP, no caso da Metro de Lisboa e do Metro do Porto, as duas coisas. Portanto, grandes investimentos, grandes custos também de pessoal, empresas que são obrigadas pelo Estado a praticar preços subsidiados, isto é, não podem passar a integralidade do custo para o utilizador, para temos espaços sociais, temos a forma regrada do exatamente, custo as próprias tabelas têm que ser aprovadas. Exatamente, são empresas que fazem serviço público e com as quais o Estado deveria contratar objetivos e meios. No entanto, o que nós vemos é que a prática que tem sido feita é que o Estado, em vez de pagar indenizações compensatórias realistas que, digamos, compensem de facto o custo que essas empresas incorrem, não o tem feito, repetidamente. Isso leva as empresas a descapitalizarem, a terem que recorrer ao empréstimo para se financiarem e o Estado, ao não fazer os pagamentos que deve a tempo e horas, está, na realidade, a esconder um custo que deveria ser ele próprio a assumir. Um Estado mal pagador que se vê em muitos domínios. Temos também os hospitais, que também estão de alguma forma, não cumprem com os pagamentos às farmacêuticas porque não recebem o dinheiro, não têm como. Temos um Estado mal pagador que se está a agravar agora, que não vem dinheiro para Portugal. Isto tem sido uma forma de desorçamentação, isto é, o Estado, em vez de se endividar para pagar o que deve a estas empresas, diz às empresas endividem-se
para poderem continuar a funcionar. Os credores dessas empresas dizem, bem, nós sabemos que, em último caso, o Estado português está por trás, portanto, não nos preocupamos. Bom, o problema é que, neste momento, o Estado português, por trás, também já não está... tem credibilidade na banca, nos mercados internacionais, por isso deixou de ser um bom credor, um bom fiador. Exatamente. E, neste momento, portanto, nós temos empresas que, comprovadamente, não têm um modelo de negócio sustentável, porque fazem serviço público e não, verdadeiramente, trabalham no mercado, e, portanto... Quando o fiador Estado deixa de ser credível, já ninguém quer emprestar a estas empresas. E, portanto, o que estamos agora a ver é que não apenas a questão de integrar estas empresas no déficit e na dívida pública, isto não é apenas uma questão, digamos, contabilística, é também uma questão económica. No momento em que estas empresas não conseguirem pagar, o Estado vai ter que entrar. Aquilo que nós vimos na peça, exato, aquilo que nós vimos na peça, quer seja aumento de capital, quer seja um empréstimo, quer seja... As três soluções que podem ser passar para o aumento do déficit passam sempre por o Estado meter lá dinheiro. Exatamente. Ora, o Estado não tem dinheiro para pôr lá. Não tem. Portanto, este é o verdadeiro problema de que estamos a falar. A falência em causa não é aquela de uma ou outra empresa, é de facto a do sistema que o Estado montou para oferecer uma série de serviços à população que na realidade não consegue sustentar. A questão, como é que se chegou a este problema? A questão do serviço público poderia ser colocada em causa, mas sabemos que se não fosse cumprido este serviço público, este regime de passes sociais, tudo contratualizado para benefício do cidadão, seria disputar-se para valores incompreensíveis. Como é que se começou este problema? Que soluções podem acontecer? Privatizar estas empresas? Eu penso que a privatização pode ser uma das várias soluções disponíveis. Agora, como é evidente, empresas que estão completamente descapitalizadas, não estou a ver como é que se vai retirar daí qualquer rendimento. Sequer para os investidores. Exatamente. Mas a questão aqui mais importante a colocar é que a contratualização de serviço público tem que ser uma questão muito clara. Isto é, não se pode continuar a tentar vender bacalhau a pataco e dizer aos portugueses que um serviço muito caro, que é disponibilizado a um preço subsidiado, não tem depois custo do lado fiscal, não tem depois custo do lado orçamental. De alguma forma paga-se sempre a fatura. Exatamente, a fatura tem que ser paga. Portanto, não podemos continuar a dizer que oferecemos um serviço de graça. Na realidade, os serviços de transportes metropolitanos ou interurbanos através da CP e da REFER têm que ser pagos por alguém, se não for pelo utilizador, e claro, deve-se discutir, porque há uma dimensão social desses serviços que é inescapável, tem que ser por todos os contribuintes. Todos pagam para os utilizadores. Exato, não podemos achar que há sempre um credor que empresta e que a fatura nunca chega no fim. Por isso é que Portugal chegou a este ponto, foi por pensar que poderia viver sempre nestas condições e agora, quando a torneira fechou, vimos em dificuldades, temos as empresas públicas várias, hoje mais bancos, 6 bancos viram o seu rating cair, uma situação que se agrava. Que solução pode haver? Repensar o serviço público, repensar os modelos de empresas do Estado, de forma a que o Estado não tenha que injetar tanta liquidez? Eu penso que é indispensável criar condições de maior sustentabilidade dos serviços públicos, nomeadamente nos serviços de transporte. Não podemos continuar a ter uma dívida, quer dizer, empresas com um grau de dívida superior a 3 ou 4 BPN. Estamos a falar, a REFER, se não me engano, já está nos 6 mil milhões de dívida pública. Só a REFER, portanto, só a infraestrutura rodoviária. Ferroviária, exatamente. O Metropolitano de Lisboa tem quase 4 mil milhões. Repare, a REFER é para todo o país, o Metropolitano é só para uma cidade. Isto já, portanto, 10 mil milhões de dívida só para estas duas empresas. Depois, por aí abaixo, o CP, Metro do Porto, Carris, todas elas com explorações deficitárias e, portanto, grandes buracos. O Estado tem que ser muito claro na contratualização com estas empresas e tem que dizer: nós pagamos tanto por este serviço. Os senhores conseguem ou não fazê-lo em equilíbrio ou até com algum lucro? Se não conseguem, temos que cortar nos custos. Podemos ver uma má gestão de empresas públicas por ter o Estado como patrão máximo, estar sempre pronto a pagar, haver um pouco de exagero na despesa de investimentos que se calhar não se poriam se fossem investidores e acionistas a pagar? Sim, repara, até porque o investimento nestas empresas é sempre uma decisão política. Não é o presidente da Metro Lisboa que decide para onde é que vai a linha. É a secretária de Estado dos Transportes que diz: bem, agora vamos fazer uma linha até ao aeroporto. Quando, na realidade, a mesma Secretaria de Estado
decidiu que o aeroporto ia sair dali. E, portanto, a linha, quando lá chegar, já não está lá o aeroporto. Este tipo de situações, naturalmente, impõem grandes ineficiências sobre as empresas. Não há dúvida nenhuma. Portanto, há uma dimensão de estas empresas são mal geridas porque o patrão é o Estado e tem muitas vezes uma lógica política e não empresarial. Depois há outra situação que é o próprio Estado, por imperativos da sua desorçamentação, obriga estas empresas a terem custos de capital mais elevados porque as obriga a endividarem-se em vez de usarem capitais próprios que o Estado não fornece. E depois que sonega-lhes as receitas que elas deveriam ter através das indemnizações compensatórias, que estão sempre abaixo do que seria devido pela própria estrutura de custos destas empresas. Portanto, eu penso que haverá, de certa forma, algumas ganhos de eficiência, melhorando a gestão e tendo uma relação Estado-empresas mais transparente. Mas também há a questão da própria lógica concorrencial, que em certos setores, no dos transportes é mais difícil, mas é importante que estas empresas consigam ter incentivos a terem uma maior eficiência e que esses incentivos não sejam apenas ordens do Estado para se deficitarem e para novos prejuízos serem esperados. Uma situação que acontece deficitária apenas nas empresas públicas, mas também agravado pela situação atual de Portugal. A Fitch, a agência de rating Fitch, acabou de cortar o rating de 6 bancos portugueses depois de, na semana passada, ter reduzido a notação da República Portuguesa. A Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI, o Banif, a Caixa Económica Montepio e também o Finibanco estão com um outlook negativo, o que significa que a agência de risco pode realizar novos cortes. O Banco do Estado e o BCP sofreram cortes de 2 níveis, passaram de triplo B positivo para triplo B negativo. O BPI foi cortado em 3 níveis, também para triplo B negativo. O Montepio, o Banif e o Finibanco foram cortados para BB, o nível de lixo. Esta terça-feira, a Fitch colocou ainda a Portugal Telecom com a perspectiva negativa, depois de já ter feito o mesmo, esta segunda-feira, à EDP. Isto acontece na altura em que os maiores bancos portugueses já avisaram que vão deixar de comprar dívida pública portuguesa nos mercados nos próximos meses devido à sobreexposição aos títulos nacionais e defendem um pedido imediato de ajuda intercalar à Comissão Europeia. Segundo avança a edição de um jornal económico de hoje, os líderes das instituições bancárias estiveram reunidos ontem, em segredo, no Banco de Portugal para anunciar ao governador esta intenção. Portugal vai precisar de 15 mil milhões de euros até ao verão para garantir o pagamento das suas obrigações. E por parte da Banca Nacional, nem mais um cêntimo. Esta é a posição dos líderes dos maiores bancos portugueses, transmitida numa reunião no Banco de Portugal, mantida em segredo com o próprio governador. No encontro de segunda-feira, os bancos anunciaram que não vão comprar mais dívida pública portuguesa durante os próximos meses, o que aumenta as dificuldades de financiamento da República Portuguesa. Por isso, defendem que o caminho é mesmo o recurso a um empréstimo ao exterior. Na reunião foi dada a sugestão de um pedido de ajuda intermédio para que seja o próximo governo a desenhar o plano de resgate definitivo. O valor, estes 15 mil milhões, é superior às previsões muito devido à situação de ruptura das empresas do Estado, mas também porque as descidas do rating obrigam algumas companhias a anteciparem as dívidas à banca. Esta posição não é uma retaliação, apenas o sinal de que o risco para os bancos aumenta e que a exposição a Portugal com a baixa de rating coloca em causa os próprios balanços de quem detém dívida pública portuguesa.